Amém. Em Apocalipse capítulo 5, verso 1, diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Em Apocalipse 10, verso 1 e no verso 2, diz assim: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E ainda mais em Jeremias, capítulo 32, versículo 14, também nos diz assim: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Toma estes autos, este auto de compra, tanto o selado como o aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Eu vou falar um pouquinho com os meus irmãos sobre um vaso de barro chamado 7 trovões. Vamos já imediatamente ao foco do assunto, porque nós lemos Apocalipse capítulo 5, onde João viu um livro selado, que ninguém era digno de olhar para aquele livro, muito menos tomá-lo e romper 7 selos. Vamos, através da instrução do irmão Branham, na mensagem A Brecha, ele está se referindo sobre esse livro selado. Nós sabemos que é a revelação dos 7 selos, e ele leu também Jeremias, a escritura que lemos, quando Jeremias foi ordenado por Deus a comprar uns campos de seu primo Hanamel, porque eles estavam prestes a ir para a Babilônia, mas Deus estava dizendo a Jeremias que eles voltariam. Então, que ele comprasse estes campos de seu primo e aqueles autos de compra os colocasse em um vaso de barro. Então eu fiz uma pequena ilustração aqui, como se fosse um vaso de barro. Obviamente é um vaso de vidro aqui, mas para nós termos essa ilustração do que significa um vaso de barro. E para que um vaso de barro? Né? Nós já de antemão temos que entender que o vaso de barro nada mais é do que um ser humano, porque o nosso corpo é constituído de barro. Nós somos constituídos do pó. Então, nós somos como vasos na mão do oleiro. Deus, ao fazer Adão, o primeiro homem, ele o formou do pó da terra. Ele juntou e fez um boneco de barro e soprou, e ele tornou-se alma vivente. Então, somos correlacionados a vasos de barro. Por isso vou falar um vaso de barro chamado 7 trovões. Isso, para facilitar o nosso entendimento, isso deveria facilitar a nossa compreensão quanto à revelação dos 7 selos e do novo nome. Então o irmão Branham diz, 144 da mensagem A Brecha: Veja, um selo no Antigo Testamento era como um rolo, assim. O irmão Branham agora usa folhas de papel para ilustrar o enrolamento, selagem e a abertura de um rolo de pergaminhos, diz o editor. E aqui estava um mistério, e este mistério estava oculto. Muito bem, estava selado em volta e colocado aqui o direito a tal e tal. Então o próximo mistério estava enrolado em volta do que esta herança era, e era afixado aqui fora deste lado. E o direito a tal e tal, e continuava até formar um rolo de pergaminhos, porque as pessoas não tinham livros como este então, era um rolo. Quantos sabiam disso? Então o irmão Branham está mostrando aqui, estou lendo o livro das Eras, e aqui nós temos um livro, aqui nós temos a Bíblia, e é um livro de 4 cantos.
E irmão Branham diz que naquele tempo, um livro não era desta forma. O livro era como um pergaminho. Eram folhas que eram enroladas e seladas, como que havia um selo, algo que prendia, que selava, que não permitia que aquele livro se abrisse. Então, o livro selado não permite que você possa lê-lo, certo? Para você ler o livro, você tem que romper o selo. Obviamente, eu pus aqui uma fita vermelha, mas isso podia ser algum tipo de material que eles tinham na época. Irmão Branham até ilustra que talvez pudesse ficar algo para o lado de fora do pergaminho, onde você podia ler a referência do livro e o que significava aquilo que estava escrito por dentro do livro, dentro do mistério, dentro daquilo que você quisesse ler. Por exemplo, um rolo de pergaminhos que constituísse de vários livros, aqui para você chegar ao livro de Isaías, por exemplo, o livro da Bíblia, estaria aqui, Isaías, Jeremias. Então, você logo, pelo selo, você conseguiria se orientar à localização do livro. E este livro, o que o irmão Branham está dizendo, esse livro era todo enrolado e selado com selos, um selo. Então, algo vinha ao redor daquele primeiro selo, mais um pergaminho, e a coisa toda era constituída de 7 pergaminhos, obviamente com 7 selos, porque agora temos um selo, o segundo selo, provavelmente o terceiro selo, o quarto, quinto, sexto, e o livro da redenção inteira era selado com 7 selos. E é este livro que, em Apocalipse capítulo 5, ninguém podia tomá-lo, ninguém podia desatar seus 7 selos. Ah, meus irmãos, então vamos continuar lendo. Já conseguimos tomar esta ilustração do que disse o irmão Branham com relação a o significado ou o formato de um livro no Velho Testamento. 145, a brecha. E a coisa inteira aqui são 7 selos. Tem os mistérios de Deus desde a fundação do mundo. Então, o irmão Branham já está mostrando que aquele ato que Jeremias fez estava apontando como sombra para uma realidade, quando cumpriu na pessoa do Senhor Jesus e quando cumpriria nos dias da voz do 7º anjo. Vamos continuar lendo, 145, a brecha. E a coisa inteira aqui são 7 selos, tem os mistérios que Deus, desde a fundação do mundo, todos selados aí e revelados por 7 diferentes selos. Que querendo Deus, que Ele nos permita puxar estes selos e dar uma olhada no livro. Porque para poder olhar o que está escrito no livro, tem que se romper o selo, certo? E que Ele nos permita puxar estes selos e dar uma olhada no livro e descobrir do que se trata tudo isso. Está vendo? Espero que tenhamos grande proveito ali, o mistério da redenção, selado até. Este livro não poderia ser aberto até a mensagem do último anjo. Porque, segundo Apocalipse 10, verso 7, esse livro estava sendo reservado para ser revelado pelo 7º anjo, meus irmãos. Aí já está a noção, um vaso de barro chamado 7 trovões. 7º anjo. Como poderíamos não ver estas coisas se não fôssemos crentes na mensagem, se não tivéssemos o entendimento de que Deus mandou um profeta? Mas nós temos esse entendimento, nós temos esta compreensão, nós temos essa dádiva dada por Deus, essa bênção divina de podermos ser esclarecidos com a presença de um mensageiro, de um anjo,
de um revelador, simplesmente não podemos negligenciar o seu nome. Veja o que o irmão Branham diz, 146, a brecha. O rolo de pergaminhos está aí. O rolo de pergaminhos. Sabíamos que estava aí, sabemos que era redenção, críamos que era redenção. Jeremias disse, este rolo de pergaminhos tem de ser guardado. Ao lerem isto lá, ele dirá, ele tem de ser guardado num vaso terrestre, num vaso de barro. Então, estão vendo? Que bela coisa aí sobre a qual eu poderia falar um pouco. Este rolo de pergaminhos era guardado num vaso terrestre. Um vaso que uma vez se tornou carne, glória, morreu, ressuscitou e foi guardado no vaso terrestre. Agora, qual é o vaso de barro que morreu, nasceu, morreu, ressuscitou? É um vaso de barro chamado Senhor Jesus Cristo. Com o Senhor Jesus Cristo estava guardada a nossa redenção. Com o Senhor Jesus Cristo estava guardada a nossa cura, a nossa salvação. Este vaso de barro chamado Senhor Jesus Cristo foi o Redentor, foi aquele que veio, que desceu, que cumpriu os requisitos para poder também, em uma outra forma, em uma outra manifestação, também mudar de máscara, mudar de forma, mudar de um vaso para outro vaso e neste outro vaso revelar os 7 selos. Ele morreu para que ele pudesse tomar o livro selado com 7 selos e também poder ser digno de manifestar e ser outro vaso para revelar os segredos daqueles selos. Ah, meus irmãos, agora 147, estas mensagens são todas guardadas até este vaso terrestre. Agora, irmão Branham está falando do vaso terrestre, o 7º anjo. Até a época do tempo designado por Deus, do último mensageiro na terra. O último mensageiro, o 7º anjo. Será que nós sabemos quem é este 7º anjo? Enquanto muitos não têm o privilégio de conhecer, será que nós poderíamos nos gloriar no Senhor em poder conhecer que Deus nos enviou o 7º anjo, o 7º mensageiro, o último mensageiro, e este último mensageiro sendo um profeta, sendo revelador, sendo aquele que podia ser o vaso reservado para a hora dos 7 selos? Veja o que o irmão Branham diz. Estas mensagens, agora que mensagens? Estes 7 selos, este livro selado, estas mensagens são todas guardadas até este vaso terrestre, até a época do tempo designado por Deus, do último mensageiro na terra. O último mensageiro. Este livro selado está reservado para um vaso de barro chamado 7º anjo. O 7º anjo não é o nome. Assim como aquelas atribuições ao Messias, ao vaso de barro da salvação, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, não era o seu nome. 7º anjo não é o seu nome. Elias, como uma indicação do ministério profético que ele teria, também não é o seu nome, Elias. Ah, meus irmãos, quero ler Deus escondido e revelado em simplicidade. Deus escondido e revelado em simplicidade. Parágrafo 384. 384, eu não deixei marcado, então temos que achar aqui. Agora, veja se não é assim. Se o anjo do Senhor nos abrir estes 7 selos, 7 selos, o livro selado. Quanto a isto, lembre-se, está selado com estes 7 misteriosos trovões. Os 7 selos está selado com os 7 trovões. Os 7 selos estão selados. Meus irmãos, veja se esse não é o quadro perfeito. Veja se esse não é o quadro perfeito.
Irmão Branham está dizendo, Deus escondido e revelado em simplicidade. Os 7 selos estão selados com os 7 misteriosos trovões. 7 trovões, os 7 selos selados com 7 trovões. Estas 7 mensagens, este livro selado com 7 selos, aguardando até a hora da manifestação deste 7º anjo. A brecha 146, 147. O vaso de barro chamado 7 trovões. Mas 7 trovões não é o nome do anjo. Os 7 trovões vai indicar o nome do anjo. Irmão Branham diz na mensagem, o 7º selo 255, 7 é o número perfeito de Deus. 7, o irmão Branham bate no púlpito 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente em sequência. 7 trovões soaram um logo atrás do outro, como se estivessem soletrando algo. 7 trovões soletrando algo. Agora, soletrar é pronunciar separadamente, letra por letra. 7 trovões soletraram. 7 trovões falaram sobre 7 letras. 7 trovões, um vaso de barro chamado 7 trovões, onde 7 selos estão guardando. Estes 7 selos, o livro foi todo para dentro do vaso de barro, chamado 7 trovões. Amém, meus irmãos? 7 trovões. E estes 7 trovões soletraram. Então, estes 7 trovões, se eu o colocar como uma palavra, porque eles soletraram, se soletraram uma palavra com 7 letras. A minha capacidade mental e espiritual está perfeitamente afixada para entender estas coisas. 7 trovões soletrando. Soletrar é dizer letra por letra separadamente. Um vaso de barro chamado 7 trovões. Um livro selado e guardado até a hora em que este vaso de barro estivesse na terra. Então, primeiro selo 283, o que o irmão Branham diz? Primeiro selo 283. Jesus, seu nome na terra era Redentor, porque foi o Redentor quando esteve na terra. Jesus, porém, quando conquistou a morte, o inferno e os venceu, subiu às alturas e ele recebeu um novo nome. Um novo nome, Apocalipse 3:12, aquele Jesus, aquele Senhor Jesus que veio, que desceu, que conquistou a morte, o inferno, subiu, recebeu um novo nome. Quando ele subiu, ele tomou o livro. Quando ele subiu, ele tomou este livro, este pergaminho selado com 7 selos. Quando ele subiu, ele com um novo nome, Jesus, com o nome de Jesus Redentor, ele não toma um livro com o nome de Jesus, porque quando ele estava na terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, como Redentor, ele não conhecia o mistério do 7º selo, ele não conhecia o mistério dos trovões. Ele mesmo disse a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai tem isso em sua mente. São Mateus 24:36. Mas quando ele venceu a morte, o inferno subiu, ele tomou o livro, recebeu um novo nome. Este livro é selado com os 7 trovões. Este livro é guardado para o dia em que o vaso de barro chamado 7 trovões, e estes 7 trovões revelariam este mistério que Jesus não pôde falar nos dias em que ele viveu com seus discípulos lá atrás. Jesus não pôde revelar este mistério, mas ele revela o seu mistério depois de vencer, de tomar o livro, passado 7 eras da igreja, e manifestar como 7 trovões. Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, mas quando conquistou a morte, o inferno e os venceu, e o subiu às alturas, recebeu um novo nome. É por isso que gritam da maneira que o fazem e não recebem nada. Será revelado nos trovões. O novo nome é revelado através de um vaso de barro chamado 7 trovões.
o vaso de barro que vemos na terra revelando os selos, está aí o vaso de barro chamado Sete Trovões. Está aí o vaso de barro, aquele poderoso anjo de pé sobre o mar e sobre a terra, com um livrinho aberto, dando a interpretação dos segredos que estavam escritos no livro. Aqueles segredos que ninguém podia saber, que ninguém podia conhecer, foram nos dados a saber quando este vaso de barro, chamado Sete Trovões, Deus Simplicidade 384, manifestou na pessoa de Brana. Este é o vaso de barro que continha os 7 selos. Por isso nós cremos que este é o novo nome, porque esta é uma obra que ninguém podia fazer, nenhum homem podia olhar para o livro. E agora nós vemos este poderoso anjo, o anjo do Senhor, encarnado em um vaso de barro, dando a interpretação, rompendo aquele livro e dando a interpretação, o significado daqueles símbolos que foram escritos por João e que agora foram revelados aqueles símbolos. Mas muito mais do que isso, os 7 selos revelam o dono do livro. Os 7 selos revelam o dono original do livro. Os 7 selos revelam a Deus em seu nome original. Aquele nome, aquela revelação que Adão tinha lá atrás e que perdeu, e que os profetas e o povo do Velho Testamento não puderam ter conhecimento, mas que durante as eras da igreja, Deus paulatinamente veio desenvolvendo, desenrolando aquele mistério, aqueles segredos, até que ele pôde revelar o seu segredo. Aquilo que ele já era nos dias de Paulo, mesmo que ele disse a Paulo, eu sou Jesus. Ele não podia revelar a Paulo o seu mistério dos 7 trovões, porque segundo a sua palavra, seria nos dias da voz do 7º anjo, quando todos aqueles que ele já tinha predestinado no livro da vida do Cordeiro para vierem à existência, pudessem já ter sido manifestado. Então ele vem e manifesta como 7 trovões. Ele vem e manifesta como Brana, o nome do anjo, o nome da coluna de fogo. Amém, meus irmãos. Amém. Deus vos abençoe.